Fala pessoal, beleza? Tô gravando esse vídeo aqui porque é uma pauta fria pra mim mostrar pra vocês os últimos recebidos. E eu gosto muito de comentar como eu descobri o livro, sempre tem ali um contexto. Eu gosto muito de compartilhar isso, mas vamos lá. Eu comprei algumas obras no próprio site da Dark Side Books, editora brasileira, e o outro site foi a Amazon, que já tem um bom tempo que eu compro ali. Lembrando, ponto importante, isso aqui não é patrocinado, tá? Isso aqui é por conta própria mesmo. Eu comprei, eu fui lá, investi o meu dinheiro nisso daqui, porque é algo que é conteúdo para o canal. Afinal de contas, o canal é sobre literatura, é sobre livros, é sobre quadrinhos, é sobre cinema, séries, filmes e assim por diante. Entretenimento de modo geral. Então, as obras que eu pedi lá na Dark Side são essas três aqui. Gostaria de ter pedido mais? Sim. Gostaria muito. Só que por conta do acabamento e da qualidade, tanto estética quanto do conteúdo, não é essa palavra que eu gostaria de encontrar aqui, por conta da qualidade, né, das obras da Dark Side, acaba que eu não consigo pegar muitas obras, infelizmente. Então eu peguei essas três obras aqui, que foram três que me chamaram a atenção. Gostaria de ter pegado, por exemplo, Pinóquio, que eu quero muito ler essa obra, que é o romance, é o livro contexto da história original, né, que o filme da Disney foi baseado. Gostaria de ter pegado esse livro, mas não deu para mim pegar, porque ficaria muito caro, então peguei só esses daqui, tá bom? O primeiro, que é uma HQ chamada Mooncakes, na verdade, Mooncakes, é uma HQ que eu achei muito lindinha, muito fofa, ela é bem colorida. Vai cortar um pouquinho meu rosto aqui, mas é para mim falar perto do microfone, tá? Então, a obra, vocês vão perceber que ela é bem colorida, tem uma estética bem teen mesmo. É algo que eu gostei muito, me chamou muita atenção, e a gente vai estar lendo aí depois. Eu vou apresentar para vocês, né, do que se trata essa história. Eu nem li, quiser dar uma pausa e depois para ler atrás. A ilustração, o traço da ilustração não é um estilo que me agrada. Veja bem, não é um estilo que me agrada, porque é um estilo bem uma arte digital, não que seja a arte digital seja menor do que uma arte à mão, por exemplo, tem nada a ver com isso. É porque não me agrada muito, mas eu achei tão fofa, né, a obra, tão bonitinha, e as cores são tão bem distribuídas, né, as cores, que eu fui lá e peguei. Depois, na sequência, eu tenho essa outra obra aqui, que é uma HQ também, que eu acho que se pronuncia Highstone, acho que é isso mais ou menos, do Rafael Scavone e Rafael Della Torre. Devem ser dois italianos, né? Scavone, Della Torre. E os dois, engraçado, Rafael, os dois. Aqui no caso, deixa eu dar um contexto aqui. Como é que eu conheci essa obra? Essa obra aqui eu tinha visto o primeiro volume dela disponível de graça para assinantes lá daquele Amazon Unlimited, né, que tem lá os livros de graça pelo Kindle. Então eu acabei baixando, e o primeiro volume eu achei muito interessante porque a história se passa num contexto ali nos Estados Unidos, né, um contexto da Guerra Civil norte-americana, né, a Guerra de Secessão, né, também é chamada assim. E esse personagem aqui, eu não vou me recordar o nome dele agora, que é o xerife de uma pequena vila, de uma pequena cidadezinha, ele começa a investigar casos, né, de desaparecimento de pessoas, de moradores dessa pequena vila. E no primeiro volume ele até tenta recorrer à ajuda, né, do exército, que se o capitão lá do exército lá, ele pudesse, por exemplo, ajudar com alguns soldados para ajudar nas buscas pela floresta e tal, e o capitão general, não lembro agora, ele não cede essa força, essa mão de obra para estar ajudando na busca dessas pessoas que estão desaparecendo. E no primeiro volume dá a entender, inclusive, que parece que tem uma criatura, uma ameaça que está caçando as pessoas. Então eu fiquei só no primeiro volume, e aqui é a história completa. Junto com essa obra veio esses cards aqui, que eu acho muito bacana de comprar pelo site da Dark Side, porque vem com esses brindes, né? Esses cards aqui são lindos. E aqui atrás tem o nome da obra e dos autores. Eu acho isso aqui lindo. Se fosse pôster, inclusive, seria mais incrível ainda. Aí tem esse também. Tem mais esse daqui. E por último, esse. Eu acho que esse aqui é o meu preferido, esse. Bem legal.
E por último, não menos importante, Krampus. Eu não achava que esse livro ia vir, porque ele está em pré-venda, mas ele veio, que bom que ele veio. Quando eu vi esse livro lá no site que foi uma surpresa, que eu entrei totalmente sem nenhum compromisso, que tinha muito tempo que eu não entrava no site da Dark Side, fui dar uma olhada nas novidades, que na verdade eu fui atrás do livro do Pinóquio e do John... Ai, caraca, eu esqueci o nome do livro lá, como é que era o nome? Vai aparecer o nome dele aqui, o nome da obra lá que eu queria pegar lá. Mas enfim, e aí eu vi essa obra. E quando eu vi essa obra, eu pensei que fosse uma obra histórica, uma obra não ficção, tipo um jornalismo, uma pesquisa falando sobre, né, a imagem do Krampus. Krampus, para quem não conhece, é um personagem folclórico ali do hemisfério norte, mais especificamente na Europa, por assim dizer, no norte da Europa, porque antes do Natal ser uma festa cristã, o Natal ele vem de práticas, né, de festividades pagãs. E aqui ele coloca, inclusive, aqui, né, na capa que tem aqui, ó, em cima, o Senhor do Yule. O que é o Krampus no folclore? Porque o folclore ele vai dizer que o Krampus, antes da vinda do Papai Noel, de São Nicolau, para assim dizer, isso já num processo de cristianização, o Krampus ele vinha antes do Papai Noel. Para quê? Ele tinha a função de castigar, literalmente isso, de castigar as crianças que foram más durante um ano. Então o Krampus ele tinha essa função. Função, diga-se de passagem, apesar de ser bem, digamos, pesada, por assim dizer, né, utilizar essa imagem, era uma função até um tanto, naquele contexto, para aquele contexto e para aquelas pessoas daquele período, era extremamente pedagógico esse tipo de abordagem. Bom, então esses aqui foram os que eu pedi da Dark Side. Na sequência vem, né, os produtos que eu pedi, os 2 livros, um clássico, inclusive, e uma HQ maravilhosa, e um joguinho de cartinhas, né, que eu acho bem bacana. Esse livro aqui tem uma historinha bem curiosa, como eu vim saber a existência desse livro, que é Os Contos da Cantuária, né, ou Contos da Cantuária, do Geoffrey Chaucer, um cara muito importante. Esse livro aqui, pra gente ter uma noção, essa obra, a primeira publicação dela foi em 1453, então foi praticamente final, né, no momento em que século XV, 1453 é o momento em que a Idade Média ela está passando por uma transformação. O feudalismo está acabando, está chegando ao fim o feudalismo, e a gente está quase chegando ali na formação dos reis absolutistas, né? Nós estamos em 1453 e até o final do século XV é o processo de formação dos estados nacionais. É onde que a gente vai ter ali a formação de Portugal, a unificação de Portugal, a unificação da Espanha e depois as grandes navegações. E aí, né, a gente tem um marco da modernidade, das grandes navegações e assim por diante. Então é uma obra extremamente importante. E como eu descobri a existência dessa obra? Foi através de um filme chamado Seven, que tem Morgan Freeman e tem também o Brad Pitt. Os dois eles interpretam investigadores da polícia de Nova York, eu acho que é Nova York. E tem também Kevin Spacey que teve a carreira manchada, um dos grandes nomes de Hollywood que teve um nome manchado por escândalos sexuais, né? Por assédios sexuais, enfim. É um filme da década de 90, então se você não assistiu, tem aí na Netflix, dá uma olhada. Então Seven basicamente fala sobre um serial killer que está matando as pessoas baseado nos 7 pecados capitais. Então cada pessoa que ele vai matando, que ele vai planejando, cada pessoa simboliza um dos pecados capitais. Então tem luxúria, tem inveja, tem ira, que é o último no caso, preguiça, a gula. Nossa, a gula é o mais bizarro de todos, mas é um filme excelente, cara. É um filme perfeito. Trilha sonora do Howard Shore, que é o mesmo cara que fez a trilha sonora do Senhor dos Anéis. A trilha do Senhor dos Anéis é perfeita. Enfim. E aí lá, durante as investigações, já logo nos primeiros corpos que vão
né, aparecendo, o personagem do Morgan Freeman, que é um investigador que ele já tá há bastante tempo na polícia, o cara tá prestes a se aposentar, ele tem alguns insights. Então ele começa a relacionar os crimes com Divina Comédia, com Contos da Cantuária. E quando eu vi essa parada, Contos da Cantuária, isso aqui me chamou muita atenção na época, pela primeira vez que eu vi. Aí eu fiquei várias, assim, cara, tem muito tempo que esse livro aqui tá na minha lista para me comprar. Recentemente, só agora eu consegui pegar essa obra, que essa obra aqui, que tem várias edições, né? Tem várias edições, mas essa obra aqui é a obra que tem o texto integral, tradução certinha, bonitinha, da editora Companhia das Letras. Eu vou colocar aqui atrás, se alguém quiser pausar para ler aqui o resumo, que eu acho que vale muito a pena. Quem curte essa temática, Divina Comédia, Paraíso Perdido, John Milton, Dante Alighieri, e aí quem gosta desses clássicos, né, que através da literatura a gente consegue perceber algumas nuances, alguns aspectos daquele período. Isso aqui é uma obra do século XV, velho, do século XV. E o Chaucer, ele mostra pra gente alguns aspectos morais, alguns aspectos religiosos, o comportamento social, né, a história privada de personagens que ele vai criando. E é um cara que viveu durante a Idade Média. Então isso aqui é uma obra, isso aqui é uma fonte histórica, isso daqui, cara. Então vale muito a pena. E eu, obviamente, estou vendendo meu peixe aqui, tá? E por último, que eu pedi pela Amazon, essa obra incrível, 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 incrível. Lançou esse ano, né, essa HQ. Só agora que eu consegui pegar, porque o preço dela tá um pouquinho salgado. Eu acho que se pronuncia Rank, que parece um título meio que francês. E aqui, essa obra, vamos pegar aqui, essa obra, ela é do Stefano Tamburini, Tanino Liberatore e Alain Chabat. Então são os autores aqui. E, obviamente, vou colocar aqui para vocês pausarem e dar uma lida, é uma obra da Comic Zone. Cara, como eu amo Comic Zone, bicho. E junto, é porque eu coloquei aqui, ó. Junto, geralmente as HQs da Comic Zone. Comic Zone é uma editora especializada em quadrinhos adultos, inclusive. Geralmente vem um marcador de página. E dessa vez veio um adesivo com o rosto do protagonista. E tem um detalhe. Acabei de abrir uma página aqui pesadíssima. Tem um detalhe que essa obra é para adultos. Uma obra que tem violência, tem nudez. Então, tem que deixar isso aqui bem claro. Bem claro. Isso aqui é uma obra, é um quadrinho para adultos. Cara, e quando eu vi essa capa, eu falei, mano, eu preciso comprar isso. Eu acho muito incrível, cara. Sabe, a criatividade dos caras. Deixa eu ver se eu acho aqui um trecho aqui, mais de boa. Porque o estilo da obra, o estilo da ilustração, me lembra muito uma coisa meio década de 70. Né? Uma coisa meio setentista, meio oitentista. Eu achei isso aqui muito incrível, cara. E a coloração também tá maravilhosa. Enfim. Então, e tem o joguinho, né? Que eu pedi. O joguinho de cartinhas. Histórias sinistras, 50 enigmas macabros retirados do cinema para fazer sangue congelar. Isso aqui é da Galápagos Jogos. Galápagos Jogos, que também faz um trabalho incrível, tá? Isso aqui é um jogo casual, um jogo casual em que você reúne com os colegas, com os amigos e joga com eles as cartinhas. Aí vem as cartinhas, né? O jogo funciona da seguinte forma: você junta lá a pessoa, escolhe uma pessoa para ser o mestre, que o mestre ele vai apresentar a carta para os jogadores. E ele também vai saber do que se trata aqui, que tem um enigma, que os jogadores eles precisam, né, observar a carta, né, ler aqui o enigma e descobrir que filme é esse. No caso aqui,
Assassinato na mansão. Assassinato na mansão. E aqui tem uma breve descrição, tá? E aí como o jogo ele é temático, né, de filmes de terror, aí pode ser filme atual, pode ser filme da década de 90, 80, ou até mesmo filme bem antigo, tá? E tem filme trash. Tem filme trash aqui, tá? Que eu acho muito legal. E tem de várias temáticas. Tem de invasão alienígena, tem de crimes, né? Tipo, para você resolver algum tipo de crime. E aí como é que funciona? O mestre apresenta a carta, faz a leitura, mostra para os jogadores e os jogadores têm que não necessariamente precisa ter assistido os filmes, não precisa. E aí os jogadores eles precisam tentar resolver, descobrir que filme que é através de perguntas que eles fazem. Cada jogador tem direito de fazer uma pergunta e o mestre só pode responder sim ou não. Não pode responder talvez. E os jogadores também eles não podem fazer perguntas dúbias, né? Que possa. E o mestre também ele tem que ter o bom senso de saber interpretar a resposta, saber interpretar a pergunta dos participantes, né, dos jogadores, para evitar enganos, né, respostas equivocadas. Não, tem que ser justo, tem que ser honesto o mestre, né? Tem que usar o bom senso. Só que sempre respondendo sim e não. É aquela parada meio parecida com batata quente, né? Ah, tá quente, tá frio, tá se aproximando, tá se distanciando e assim por diante. Então tem várias temáticas. Eu comprei pela Amazon, mas é possível encontrar em vários sites de board games, inclusive pelo próprio site da Galápagos Jogos e aproveitar, né? E aproveitar o momento. E é isso. Muita literatura, muita coisa para ler nas férias. eu pelo menos tento, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. E desculpa por qualquer coisa se eu me estendi muito aqui. E tchau. E cuidado com Krampus, hein? Cuidado com Krampus, porque tá chegando, hein? Tá chegando o Natal. Tchau, tchau.